da prótese de mama é o fator mais fundamental no resultado final. Então, a gente tem que levar em consideração vários fatores para a escolha da prótese mais adequada, que inicia com o tórax da paciente, para a gente escolher o diâmetro da prótese, a quantidade de pele que a paciente tem, para a gente escolher a projeção da prótese, e a quantidade de mama que a paciente tem, que vai se somar ao volume da prótese. Então, todos esses fatores e, obviamente, o desejo da paciente, né, do volume que ela gostaria de ter, mas levando sempre em consideração ao que vai ficar proporcional ao corpo da paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o tórax da paciente e aí a gente vai ter um tamanho lá, né, específico para que as próteses não fiquem separadas. Então, levando em consideração essa medição, a gente vai escolher o diâmetro da prótese, tá? Que é essa região que vai ficar em contato com o tórax. Escolhido o diâmetro da prótese, a gente vai ter 4 opções de altura. Até agora, ninguém falou em volume. A gente vai ter 4 opções. Então, a gente vai ter a prótese baixa, ou seja, que a relação entre o diâmetro e a altura ela é maior, né? Então a gente tem pouca altura e para o mesmo diâmetro. A prótese moderada, onde a gente ganha um pouco mais de altura em relação à baixa, portanto também vamos ganhar um pouco mais de volume. A alta, em que essa projeção está ficando cada vez maior com a mesma base. E a super alta, que é a que a gente tem a maior projeção, tá? Então a escolha de qual perfil eu vou usar vai depender de tudo aquilo que eu falei no começo. Vai depender de quantidade de pele que a paciente tem, quantidade de mama, expectativa da paciente. Então, por exemplo, uma paciente que quer uma mama um pouco mais projetada ou que quer um colo mais marcado. Então, eu vou levar em consideração a quantidade de mama que ela tem e, de repente, eu vou colocar uma prótese moderada. Não vou precisar colocar uma super alta, porque ela já tem uma mama que vai somar a este volume, tá? Então, muitas vezes as pacientes perguntam, minha amiga colocou uma prótese de 300. Isso não me diz nada, porque era um perfil baixo ou um perfil super alto, 300, né? Porque isso vai mudar completamente. A paciente já tinha amamentado ou não tinha amamentado? Ela já tinha mama ou não tinha nada? Teve um emagrecimento prévio com uma flacidez de mama ou não? Então, não é o volume em si que é importante na escolha da prótese. Muitas vezes as pacientes ficam um pouquinho assustadas com os números, né, que a gente fala, mas são as dimensões que é o mais importante. Em relação a isso também há uma mudança de número de volume a depender da marca da prótese. Então, tem próteses que são medidas em gramas, tem próteses que são medidas em centímetro cúbico, que é ml. Então, uma prótese que numa marca com as mesmas dimensões, por exemplo, 11 de base e 4,5 de projeção. Numa marca vai ser 280, na outra marca vai ser 310, com as mesmas projeções. Então, o volume em si não é o mais importante na escolha da prótese. Uma outra questão também é o formato da prótese, né? Hoje em dia o mais comum é usar a prótese redonda, que são esses 4 exemplos, com perfis diferentes, vamos ter resultados completamente diferentes. Mas também temos as próteses anatômicas, como essa daqui. A prótese anatômica é uma prótese, como o próprio nome diz, que ela imita a anatomia da mama. Então a projeção da prótese se dá no polo inferior. Então, a maior projeção da prótese não está no centro da prótese, está abaixo do centro. E a transição do tórax para a prótese, ela ocorre de uma forma mais suave do que numa prótese redonda. Então, a tendência é ficar mais natural. Porém, isso tudo depende. A gente pode ter resultados naturais com próteses redondas, a depender do perfil que você escolhe. E a gente, em geral, os pacientes não escolhem usar a prótese anatômica discutindo junto com o médico, porque não dá muito colo. E a maioria dos pacientes que procuram uma cirurgia
de inclusão de implante mamário estão procurando ter um colo um pouco mais marcado. Então, as próteses anatômicas não marcam muito o colo. Então, só recordando que nós vamos escolher primeiro o diâmetro que é adequado para o tórax de cada paciente. Então, uma paciente mais alta, com tórax mais largo, vai ter um diâmetro maior da sua prótese. Portanto, a gente já vai partir de volumes mais altos, né? Então, quando a gente escolhe o diâmetro, a gente passa a ter 4 opções para esta paciente, que vai variar de acordo com a altura da prótese, a projeção, né? E isso a gente vai levar em consideração todos aqueles aspectos, como expectativa, quantidade de mama, quantidade de pele. Em relação ao formato das próteses, a gente tem basicamente 2 grupos. As próteses redondas, divididas pelos perfis, baixo, moderado, alto e super alto, e as próteses anatômicas, em que a gente tem 3 dimensões, diferente das redondas, que tem diâmetro e altura. As próteses anatômicas a gente tem a altura, a largura e a projeção, tá? Então, nas próteses anatômicas, como o próprio nome diz, elas imitam melhor a anatomia da mama, então elas são mais próximas do que uma mama normal é. A gente tem a maior projeção da prótese abaixo do centro da prótese. Então, a projeção maior está no polo inferior, diferente das próteses redondas, que a maior projeção está no centro da prótese. Então, na prótese anatômica, a areola, ela vai ficar um pouquinho acima do maior ponto de projeção, tá? Além disso, a transição entre o tórax e a prótese se dá de uma forma um pouco mais suave do que em relação às próteses redondas, tá? Em que essa transição é mais abrupta. Também por isso, apesar de ser uma característica que a paciente pode procurar, falar, doutor, eu quero uma mama mais natural, esse tipo de prótese, ela não dá um colo marcado, né? Ou não marca nada o colo. Então, muitas pacientes preferem colocar uma prótese redonda com menos projeção para ter um colo mais desenhado do que o que as próteses anatômicas oferecem, tá? Uma outra peculiaridade das próteses anatômicas é que a gente pode escolher as 3 dimensões. Então, a gente pode escolher uma prótese que seja mais alta em relação à largura e mais ou menos projeção. Então, muitas vezes pacientes muito magras, longilíneas, com tórax muito longo, a gente pode indicar uma prótese anatômica com uma altura maior, né, para já começar a preencher o tórax mais de uma altura maior mesmo. Mas não é o tipo de prótese mais utilizada. Mais de 90% das vezes a gente utiliza a prótese redonda, tá? Nos seus diferentes perfis. Outro aspecto que a gente tem que escolher, determinar na escolha da prótese é a textura do invólucro da prótese. Então aqui, só para vocês entenderem, a prótese ela é composta de um gel, tá? Esse gel é coesivo, olha, ele retorna totalmente, mesmo se a prótese estiver rompida, tá? E ele é, né, envolto por um invólucro, e aí é esse invólucro que tem texturas diferentes, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, a gente inicia com a textura lisa, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é aquela prótese totalmente transparente, que quase não é usada mais. Aí a microtexturização, a macrotexturização, a prótese de poliuretano e a prótese de nanotexturização. Então, a microtexturização, ela já é diferente da lisa porque ela tem alguma aspereza, tá? E o que isso é de vantagem, né? O invólucro não ter uma superfície lisa. Porque assim, quando a gente coloca uma prótese de mama, na verdade quando a gente coloca qualquer tipo de prótese, o nosso organismo vai fazer uma cicatriz em volta dessa prótese. Essa cicatriz, ela é composta de células diversas, né? De fibromioblastos, mioblastos, enfim, células que ao longo dos anos, elas vão contraindo e aí deformando a prótese. Então, esse saquinho de cicatriz que se forma em volta da prótese, ele vai contraindo
e vai dobrando a prótese dentro desse saquinho. Isso, clinicamente, a paciente sente a mama mais endurecida e de menor volume. Quando isso ocorre simetricamente, ou seja, as duas mamas ao mesmo tempo, a paciente muitas vezes percebe pouco, vai ver no exame de mamografia ou ultrassom que está com contratura de cápsula, né? Essa cicatriz que se forma em volta chama cápsula. Mas quando isso ocorre de forma assimétrica, ou seja, uma mama está tendo a contratura de cápsula e a outra não, isso fica mais evidente, chama a atenção da paciente e, em geral, ela procura orientação da pessoa que a operou, ou do mastologista ou do ginecologista. Então, quando que essa contração dessa cápsula ocorre, né? Ela fica evidente. A cápsula ela começa a ser formada no momento 1 que a gente pôs a prótese. Então, o organismo já vai lá, identifica que tem um material estranho e já começa a formar uma cicatriz para isolar aquele produto do resto do organismo. Isso ocorre na prótese de quadril, ocorre numa prótese endovascular, mas, por exemplo, na prótese de quadril, a contração dessa cápsula não vai levar a nada, porque a prótese é de titânio, então não vai deformar a prótese. Mas na prótese de mama, em que a textura tenta imitar uma textura do tecido mamário, ele vai deformar essa prótese. Então, quanto maior a área dessa cápsula que vai se formar em volta da prótese, mais tempo vai demorar para ela chegar a deformar a prótese. Então, quanto mais rugoso for a superfície da prótese, maior, se a gente tirasse essa cápsula e esticasse, ela ia ter uma área maior. Então, ia demorar mais tempo para contrair. Por isso que quanto maior a textura, mais tempo demora para a gente precisar trocar a prótese, chegando até a poliuretano, que é a prótese que tem a maior texturização, né? Ela é envolta de um material que não é silicone, todos esses são silicone, e aqui tem um material a mais chamado poliuretano, que forma como se fosse essa espuminha e que ela fica aderida, formando quase que um velcro com o nosso organismo. Então, essa cápsula que se forma em cima da poliuretano é uma cápsula ainda bem, uma área bem maior, tá? Então, demora mais tempo. A nanotecnologia, que é a prótese que tem essa superfície com esse tipo de tecnologia, acredita-se que também demora mais tempo para fazer a contração de cápsula, apesar da textura não ser tão rugosa quanto essa, mas acredita-se que microscopicamente essa textura é mais enrugada, tá? Além disso, algumas próteses com esse tipo de tecnologia, elas vêm com um chip que pode armazenar algumas informações, como as informações da própria prótese, data de cirurgia, nome do cirurgião, além de organizar também os resultados de exame dessa paciente, podem ser incluídos nesse chip, tá? Então, em relação à textura, é um outro fator que a gente tem que levar em consideração para fazer essa escolha, né, da prótese. Então, a gente escolhe diâmetro, altura e textura, a depender de vários aspectos de pele, de flacidez, de expectativa da paciente. Uma dúvida muito frequente é quando eu vou precisar trocar minha prótese. E uma dúvida ainda mais frequente é se vai precisar trocar. Então, assim, existe aí umas informações errôneas no mercado que tem algumas marcas que não precisa trocar. Isso não é verdade. A necessidade de troca do implante mamário não está relacionada à marca, e sim à formação da cápsula em volta da prótese, tá? Então, a depender da textura, essa formação pode ser mais rápida ou não, mas não existe uma prótese que não precisa trocar nunca. O que pode acontecer? A paciente pode ter uma contratura de cápsula muito frustra, que clinicamente não fique deformando a prótese. Essa paciente pode continuar com a prótese, tá? Não tem uma validade pro produto do silicone da prótese de mama. Mas o que a gente fala? Quando você começar a ter contração da cápsula, que é a cicatriz que se forma em volta da prótese,
você vai começar a ter uma mudança clínica da mama e muitas vezes uma mudança estética, né? Então, a mesma motivação de troca de prótese é a motivação de colocar uma prótese, que é você não gostar da estética da mama. Então, quando isso é assimétrico, isso chama mais atenção. Então, a paciente acaba procurando isso mais rapidamente. Mas muitas vezes os pacientes trocam de prótese antes de ter a contratura. Ou porque elas tiveram um filho e aí a mama ficou mais caída, ou porque ela quer aumentar o volume, né? Ou porque ela envelheceu e aí a mama também ficou mais flácida e aí ela quer tirar a pele e acaba trocando a prótese. Então, assim, são vários fatores que levam a uma troca de prótese, que não necessariamente é a prótese em si, né? Todas essas próteses aqui foram retiradas de paciente, né? Tirando a de poliuretano, que a gente não consegue tirar com o invólucro íntegro, né? Então, é importante a paciente entender, não existe uma marca de prótese que seja vitalícia, tá? Existe sim pacientes que vão ter uma contratura de cápsula mais leve e que não há uma deformação da mama a ponto de precisar trocar de prótese. Mas isso é pessoal e está relacionado também à textura da prótese escolhida. Uma dúvida também é assim, porque já que a poliuretano é a prótese que tem mais textura, né, junto com a de nanotecnologia, por que nem sempre são indicadas essas próteses? Isso tem uma limitação da poliuretano, que é o tamanho da cicatriz para introduzir a prótese. Então, quando a gente vai usar poliuretano, sempre a incisão um pouco maior do que os outros tipos. Então, tem cirurgião que prefere fazer uma incisão menor e colocar outro tipo de prótese do que usar só poliuretano, e tem cirurgião que prefere fazer uma incisão maior e colocar poliuretano. Uma nova tecnologia que está surgindo, que é a nanotextura, ela também consegue, mesmo tendo uma textura um pouco maior, ter uma maleabilidade suficiente para a gente conseguir introduzir numa cicatriz pequena. Em relação à contratura de cápsula, a gente tem uma classificação do nível de contratura, que chama Baker. Então, classificação Baker 1, 2, 3 e 4. 1 é a mama que não tem nenhum tipo de contratura, 2 é uma contratura leve, sem nenhuma alteração estética, e 3 é uma contratura já com alteração, e a 4 é uma contratura com alteração e dor, tá? Então, quando a paciente está com Baker 2, que é o mais normal, não tem nenhuma indicação de troca. E quanto tempo ela vai evoluir para o Baker 3 ou 4, não sabemos. Isso que é muito pessoal e relacionado ao tipo de prótese utilizada também. Fatores que aceleram essa progressão são, por exemplo, uma mastite, uma paciente teve uma infecção de mama, uma paciente que engravidou e amamentou, então a amamentação também acelera o processo de contratura capsular, tá? E uma paciente que no pós-operatório teve um hematoma. Isso também aumenta a chance de ter a contratura mais rápido. Uma contratura que ocorre antes de 4 anos, a gente chama de uma contratura precoce. Em geral, os fornecedores de prótese oferecem um novo par para essas pacientes que tiveram uma contratura precoce. A partir de 8 anos já não é mais uma contratura precoce, é um processo que pode ser esperado em qualquer paciente. Mais de 15 anos, aí já é uma coisa rara, né? Então, a maioria das pacientes vão ter essa contratura Baker 3, nem sempre vão ter dor, nem sempre vão evoluir para Baker 4, que é com dor, mas vai estar lá entre 8 e 15 anos, tá? Algumas pacientes que passam de 15 anos é uma raridade, mas pode acontecer. E também pode acontecer da paciente ter uma contratura Baker 3, que ou seja, com alteração estética, e para ela tá tudo bem. Ela não quer mexer, porque não quer operar de novo, porque não tem condições financeiras para operar, ou porque ela não quer parar as atividades dela para trocar a prótese, e também não tem problema nenhum. Ela pode ficar com uma contratura Baker 3 o tempo que ela achar que deve. Um outro aspecto importante, que às vezes nos exames
vão aparecer, a pessoa vai fazer uma mamografia, ultrassom e vai aparecer lá escrito rotura intracapsular do implante. O que significa? O implante está roto, porém a cápsula que está em volta, que o próprio organismo formou, está íntegra. Então não há contato do silicone com o meio externo à cápsula. Essa cicatriz foi formada. Se tiver escrito ruptura intracapsular e extracapsular, significa que a cicatriz que foi formada em volta do implante também se rompeu, tá? Então pode haver contato do material de silicone com o meio externo à cápsula formada. Quando tem que é o mais comum é ter a rotura só do implante sem a rotura da cápsula. Nesses casos, não precisa sair correndo para trocar. Você pode trocar a prótese no momento que você achar mais adequado, não há nenhuma urgência, tá? E na rotura extracapsular, que é quando rompe, além do implante, rompe também a cicatriz, a gente tende a fazer essa troca um pouquinho mais precoce, mas também não é uma urgência médica, tá? Então dá para esperar no momento mais tranquilo para a paciente.